dos mecanismos, né, da governança global e a crise dos mecanismos de governança global e do sistema da ONU e o papel dos movimentos populares brasileiros na construção de um internacionalismo popular que responda à crise da governança global pelo ponto dos excluídos e excluídas, né? Vai estar com a gente aqui nessa manhã a Natália Lobo, né, que é parte da equipe da Sempre Viva Organização Feminista, e da Marcha Mundial das Mulheres, e também o Luiz da Costa, que é da direção nacional do MAB. Então, nós estamos aqui também com o nosso coordenador nacional, Raimundo Bonfim, e eu queria chamar o Raimundo para essa rota de conversa também, para ele fazer uma saudação aí do nosso seminário, e aí o pessoal está entrando e a gente vai dar início, então, aos nossos trabalhos daqui um pouco, tá bom? Raimundo Bonfim, é com você. Olá, pessoal, estão me escutando? Estão me escutando? Sim, sim. Sim? Ah, que bom. Então, olá, bom dia a todos, todas, todos. É um prazer enorme ter esse momento, né? Obrigado aí pela Agenilson, que está coordenando essa atividade, esse seminário, essa prosa, essa conversa, né? E nós, desde o início, quando começamos a discutir a participação da CNT na COP30, nós liberamos fazer um processo de debate político, em temas, né, a serem debatidos na COP, temas que nós julgamos importantes de debate político. Né? Então, esse seminário de hoje, ele é, digamos assim, o último, né, antes da COP. Né? Ele tem um outro seminário, mas já durante o período da Cúpula dos Povos, lá em Belém. Mas esse já nós fizemos um seminário em maio, presencial em Brasília. Fizemos recentemente um outro na região do Nordeste, no estado do Maranhão. Estamos fazendo esse presencial e faremos mais um no dia 13, provavelmente dia 13 de novembro, no período da tarde, com o tema possibilidades de transição climática justa. E nós achamos muito importante propiciar esse debate sobre a crise, né, de governança global, porque estamos aí, com a Natália e o Luiz vão tratar disso, estamos aí diante de uma situação muito complexa e desafiadora como a desestruturação, podemos dizer assim, o desmantelamento dos organismos internacionais, haja visto os acontecimentos, né, não só na faixa da Gaza, né, genocídio ao povo palestino, mas a ONU, né, que é, digamos assim, o principal instrumento, e a própria ONU OMC, que é o organismo de regulação comercial, né? Então, os organismos internacionais, uma crise enorme, né, de desestruturação, de desacreditação diante da crise do capitalismo, do avanço do fascismo, da extrema-direita. Então, muito importante esse tema de hoje. Nós iremos para a COP30, mas estamos nos desafiando a ter uma participação qualificada, né, independente do número de pessoas. E também, além desses seminários, temos também muito dialogado com nossos parceiros. Então, é uma alegria grande contar aqui com a Natália, né, da TOP, da Marcha Mundial de Mulheres, e também do nosso companheiro Luiz do MAB, né, que também é um movimento parceiro nosso. Temos dialogado, inclusive, temos feito uma roda de conversa com outras entidades, mas, sobretudo, especialmente aqui com a Marcha Mundial de Mulheres e com o MAB, convite para a gente reforçar os nossos momentos lá na COP, né? Cada um reforçar os momentos de cada um desses movimentos, ficar em bloco na massa da Cúpula dos Povos, ter alguns momentos juntos lá em Belém. Então, agradecer muito por estar aqui assistindo todo o debate, um bom debate para nós. Um abraço a todos e todas. Agradeço aí a companheirada que aceitou o convite, a gente sabe que é sábado, muita atividade, mas muito importante esse debate sobre a crise dos organismos de desenvolvimento global, com vista à COP30. Obrigado, Genil.
Então, estamos dando início ao nosso Seminário Nacional da CMP. Mais uma vez, dar as boas-vindas para o Luiz Della Costa e para a Natália Lobo. E nós combinamos, então, de começar o seminário, eh, que a Natália pudesse começar a fala, né? Primeiro, agradecer imensamente a presença de todos e todas que estão aqui. Sei que está chegando mais gente. Peço que se apresentem no chat, né? Então, vamos dar início para a gente não atrasar muito a nossa manhã. Agradecer também ao nosso coordenador nacional, Raimundo Bonfim, e que tenhamos um bom dia. É isso. Natália, com você. Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com vocês. É um tema muito importante, a CMP é uma aliança muito importante da Marcha também. E, e é muito bom a gente ter esses processos preparatórios, inclusive porque a gente vai estar lá junto, né, na COP, na Cúpula dos Povos. Então, a gente também alinhando a nossa visão sobre o tema, vai alinhando também a nossa atuação em aliança lá, né? É, bom, o tema, a Genilce foi falar o nome aí do seminário, dá para ver que já é um nome difícil, né? Da crise, do multilateralismo, da governança global. E eu acho que é sempre difícil falar desse tema porque ele é um tema, na verdade, feito, construído de um jeito propositalmente para a gente ter dificuldade de se aproximar dele, né? É um tema que a gente vê como coisa de especialista, de gente que trabalha com relações internacionais e não sei o quê. E para gente dos movimentos populares, principalmente, né, que tem tarefa ali no dia a dia, nos territórios e tal, às vezes parece uma coisa muito distante, até ter dimensão internacional das nossas lutas e também entender como é que funciona essa coisa dos mecanismos multilaterais, da governança global e tal, né? Mas na realidade, acho que a gente vê muito cotidianamente como isso que a Genilce já foi falando, que é que esse sistema está em crise, né? Esse sistema da governança global. E aí eu acho que o que está acontecendo na Palestina hoje é a maior prova disso, assim, né? Se a gente for pensar que o sistema ONU foi criado, né, teoricamente, para ser um sistema de diálogo e entendimento comum das coisas da política internacional entre os países, de diminuição de desigualdade entre os países, um sistema para lidar com as guerras, com os conflitos armados, para mediar a desigualdade, né? Teoricamente, é para isso que serve, né? A Organização das Nações Unidas. Mas a gente sabe que, na verdade, desde a concepção, né, da ONU, a gente vive num mundo capitalista, dividido, né, entre norte e sul global, dividido entre países imperialistas e países dominados, e isso se manifesta dentro desse sistema, né? Então, na verdade, eu acho que historicamente, se a gente for ver, o sistema ONU, o sistema internacional, ele foi, claro, os países pobres, os países do sul global, usam esse sistema como ferramenta, sim, para ter alguns avanços nas suas lutas, nos seus direitos, mas é muito contraditório, porque também os países do norte global têm muito mais poder ali dentro e usam esse sistema para avançar também, os seus projetos de dominação, né? Então. A ONU, por exemplo, é um mecanismo de referendar, né, de validar muitos acordos de livre comércio que reforçam as desigualdades entre os países do norte e os países do sul. É, e é um sistema também por exemplo, legitimou muitas guerras, né? Agora a gente está vendo o genocídio palestino, é uma coisa que é tão escandalosa que a gente não consegue, que todo mundo está vendo, né? Principalmente a gente que é organizado nos movimentos, chegou num ponto que todo mundo tem conhecimento do que está acontecendo, mas o sistema ONU, assim, historicamente serviu para legitimar muitos outros conflitos armados e guerras e tal que a gente às vezes nem fica sabendo, né? Em muitos países da África, né, no Congo, no Sudão, a ONU, através das suas missões de paz, na verdade, militarizava, né, esses territórios e legitimava a conquista, né, dos países, a exploração dos países do norte global sobre esse território. Até a gente da Marcha Mundial das Mulheres é um movimento internacional, né, que tem muitas organizações de mulheres na África que fazem parte da marcha.
E desde o início dos anos 2000, quando a gente já tinha uma visão crítica da ONU, mas ainda não era uma coisa assim tão escancarada como é hoje, ou, né, como as empresas transnacionais têm lugar na ONU, como é um mecanismo de reforço das desigualdades e tal, né? Acho que para a gente isso nem era tão escandaloso, mas para elas já era muito claro, né? Tanto é que desde o início elas puxaram bastante assim para a marcha como organização internacional não ter atuação dentro de espaços oficiais da ONU, que às vezes a gente é convidado e tal, né? E tem movimentos aliados que fazem parte, também tem uma leitura de que pode ser um espaço estratégico para avançar algumas lutas, enfim, tem diferentes posições sobre isso, mas para elas que viviam ali naqueles territórios ocupados pelas supostas missões de paz, que estavam militarizando os territórios, colocando um monte de soldado lá dentro, fazendo violência sexual contra as mulheres, né? Para elas já estava muito claro assim que aquilo estava servindo como um braço do sistema, né? Então, estou falando isso assim para dizer que esses espaços multilaterais, esses espaços de governança global, claro que eles têm contradições, né? Como eu falei, eles podem servir para o avanço de algumas pautas, mas dentro do sistema capitalista, com tanto poder dos países imperialistas e do norte global dentro deles, eles têm servido também, assim, principalmente para continuar reproduzindo as desigualdades que a gente vive, né? E aí eu acho que com o passar do tempo isso foi se agravando. Então, por exemplo, para falar das COPs do clima, né? Que a ONU tem várias instâncias, né? Tem mecanismo de segurança que sobre os países decidem ali sobre as questões, por exemplo, de guerra e tal. É o mecanismo por onde passa, por exemplo, as questões da Palestina, que é sempre vetado porque os Estados Unidos se coloca contra e o veto dos Estados Unidos é maior do que a oposição de todos os outros países. Então, assim, essa é a democracia, né, que tem lá dentro. E aí, mas tem esse mecanismo, tem também os espaços onde eles debatem questões de alimentação, sobre biodiversidade, tem vários braços, assim, né? E a COP Clima, que é essa COP, né, que está na 30ª edição, que é a COP 30, que vai sair no Brasil esse ano, é o espaço da ONU onde é debatida a questão do clima, especificamente. E a gente vê, assim, acompanhando, né, a evolução desse espaço, duas coisas muito claras, né? Uma é que cada vez mais as empresas transnacionais que são as causadoras da crise climática. Então, as empresas geralmente estadunidenses, né, de petróleo, as empresas de mineração, as grandes empresas de energia, que são essas empresas capitalistas, né, que são os capitalistas de verdade, né, cada vez mais elas têm muita voz dentro desse espaço. Né? Então, assim, teoricamente, um organismo multilateral como a ONU é um espaço para os estados estarem, né? Para os países decidirem sobre as coisas. Mas cada vez mais muda, né, as regras lá dentro e tal, e abre, flexibiliza para que as empresas também entrem e tenham muita voz, muito poder de decisão lá dentro, através do lobby, claro, né? Que elas fazem com os estados, mas até como sujeitos mesmo lá dentro, assim, que tem poder de decisão, né? Tem umas pesquisas que falam que se for somar toda a delegação, se você for considerar todas as pessoas que trabalham com petróleo que estão dentro da COP como a delegação de um país, seria o maior país, assim, lá de dentro, né? O país com mais representação. É, então você vê que tem muito jogo de interesses ali dentro que influencia de fato as negociações, né? E aí isso tem a ver com a segunda coisa que eu ia falar, que também é uma coisa clara, quando você vê como as COPs estão acontecendo ao longo do tempo, que é que o que está sendo decidido ali não está sendo efetivo para de fato lutar, se colocar contra as mudanças climáticas, né? Já tem 30 edições onde teoricamente se está ali deliberando sobre esse tema. E a gente não avança, né, em realmente aprovar regras assim realmente duras, que sejam mais duras para os países do norte global, que já têm suas economias estabelecidas, que foram os causadores dessa crise climática, né? O certo seria a gente colocar assim, redução de emissão de gases de efeito estufa severa para os Estados Unidos, para os países da União Europeia, que foram quem causaram tudo isso. Mas não, assim, o que seria efetivo realmente, que seria isso, a gente não vê acontecer, né? Justamente por causa desse jogo de interesses. Então,
Eu acho que é sim um espaço em disputa, um espaço também que tem muitos companheiros que estão lá dentro por muitos motivos, mas a gente vê que é um espaço que também que não tem dado as respostas que a gente realmente precisa, na velocidade que a gente precisa, e não tem também atuado no sentido de diminuir as desigualdades, né? Por exemplo, uma coisa que os países do sul global, principalmente os países bem pequenos, sempre né, tentam colocar nessas COPs do clima é que eles sejam financiados, né, pelo sistema ONU para fazer as suas medidas de adaptação, né? Então, por exemplo, os países que são ilhas, né, que estão sendo já muito afetados pelas mudanças climáticas, porque está subindo o nível do mar e está alagando, né, o território deles. Então, são países que precisariam de investimento, assim grande, né, para fazer obras de infraestrutura, para fazer, né, realojar as pessoas que perderam suas casas, coisas desse tipo. Esse tipo de coisa, mecanismo de financiamento que realmente vá o dinheiro para os países do sul global, é uma coisa que nunca é aprovada. Mas o mercado de crédito de carbono, que é um mecanismo que não adianta nada para lidar com as mudanças climáticas, só dá mais dinheiro para o mercado financeiro, é aprovado lá dentro. Então, assim, para dizer isso, né? Que é um espaço que cada vez mais a gente vê que ele tem esse caráter, e ele ter esse caráter tem a ver, né, majoritariamente com o fato de que as empresas transnacionais e os países do norte que têm mais voz ali, né? E aí eu acho que a gente tem que ver também que isso se dá num momento de que o mundo está mudando, né? Assim, os países, o que a gente chama dos países do sul. São países que estão ganhando protagonismo no cenário internacional, estão diminuindo o seu grau de dependência dos países do norte, né? Estão se fortalecendo. Principalmente assim, a gente, né, sempre tem o exemplo da China, mas também acho que todos os países do BRICS ali, né? Rússia, Índia, o próprio Brasil são países que, com todas as contradições, com projetos políticos muito diferentes, né? Não necessariamente projetos de esquerda, inclusive, é, mas de uma forma ou de outra, são países que estão fortalecendo o seu grau de autonomia e as suas economias e criando condições de criar um bloco que seja mais autônomo, né? Que não dependa tanto das economias do norte global para se sustentar. Acho que o BRICS é o maior exemplo disso. É, e aí, inclusive por isso que a gente está nesse momento que a gente consegue, por exemplo, pautar debates, como vocês devem ter visto, né, que são conversas que vão acontecendo sobre a desdolarização, por exemplo, né, assim, as economias do sul global vão se fortalecendo num ponto onde é possível a gente conversar, por exemplo, sobre fazer trocas comerciais que não passem pelo dólar. É uma coisa super difícil, mas assim, acho que a gente vive num momento também que algumas coisas estão mudando. E isso tem que abrir, na verdade, brechas para a gente conseguir começar a pensar também o que que é um multilateralismo assim do sul global, né? Que a gente tenha o apoio mútuo entre os países, né, que foram colônias, que sofreram sobre o imperialismo, que sofrem com essas economias subdesenvolvidas que foram forçadas, né, para a gente e começar a desenvolver esse outro multilateralismo, o multilateralismo do sul global, o multilateralismo dos povos e tal. Eu acho que isso é uma coisa que começa a se desenhar, né, muito sobre a liderança da China. Não sei se vocês viram, mas até saiu uma notícia de que o Xi Jinping ia convidar a Palestina, né, para se somar no BRICS. Então, eu acho que são coisas que começam a acontecer conforme o mundo vai mudando. E eu acho que é o caminho, assim, que a gente tem que apostar, né, como movimentos e como países do Sul, que a gente consiga construir as nossas alternativas, cada vez mais dependendo menos dos países que causaram, a exploração histórica que a gente sofreu, né? Mas como eu disse, assim, são países que têm, a gente não tá, às vezes as pessoas comparam assim, né? Como tinha tipo as revoluções no século XX, que aí tinha a União Soviética e outros países socialistas, né, que fizeram suas revoluções e aquilo formava um bloco que óbvio que era muito heterogêneo, né? Mas que tinha ali, digamos, de uma forma ou de outra, um caráter socialista.
Acho que hoje esse bloco que a gente está falando é um bloco que não necessariamente dentre os países tem um entendimento comum de um projeto político, né? Tem essa coisa de formar um bloco de fortalecer as economias do Sul, mas não necessariamente tem um projeto político compartilhado. E aí eu acho que espaços como esses da Cúpula dos Povos, né, que a gente vai estar construindo lá em Belém, durante a COP, são espaços bem importantes, inclusive porque são espaços internacionais, né? A gente vai estar com vários companheiros de outros países lá, companheiros e companheiras de outros países, dos nossos movimentos, das nossas alianças, das nossas redes. E é um espaço assim privilegiado para a gente pensar desde o nosso internacionalismo, né, da construção internacional dos movimentos, qual é o projeto político que a gente quer construir, né, nos nossos países e também a nível internacional. É, Natália, Natália, Oi, só um momentinho, só para você se organizar, mais uns 5 minutinhos, tá? sim, Que a gente tinha tá bom, combinado. Só para você se organizar. Agradeço. obrigada. Só para ir fechando, eu vou falar da Cúpula dos Povos. Então, é esse espaço que a gente combinou de construir, né? É um espaço totalmente autônomo dos movimentos sociais e da sociedade civil como um todo, né? A Cúpula dos Povos, isso é uma coisa também que a gente tem debatido, que ele não é um espaço só nosso dos movimentos, como outros espaços de aliança que a gente está acostumado a construir, né? Que, claro, a gente tem as nossas diferenças, mas a gente tem essa unidade de movimento popular de esquerda de estar junto. A Cúpula dos Povos tem um protagonismo bem grande dos movimentos, mas tem também outras redes, outras ONGs, outras atores, né, que foram chegando junto. Eu acho que isso é uma característica desse debate ambiental, né? É um debate que chama muita gente, que tem muita gente que trabalha com isso há muito tempo. E, inclusive, gente que não tem uma visão tão crítica quanto essa que eu estou falando para vocês do sistema ONU ou do sistema capitalista, né? Então, eu acho que também, assim, a gente viu que era um espaço fundamental, porque frente a essa situação global que a gente está vivendo, com uma COP no Brasil, a gente precisava construir um espaço dos movimentos sociais. Tinha uma demanda também dos nossos companheiros internacionais de ter esse espaço, porque as últimas COPs todas foram em países. é, que não são democráticos, então não tinha possibilidade da sociedade civil, dos movimentos sociais se organizarem. Então, essa cúpula dos povos que vai ter, que vai ser grande, que é o nosso espaço, que a gente vai fazer uma manifestação de rua grande no dia 15. Fazia muito tempo que isso não acontecia nos países onde as COPs acontecem, né? Então a gente entendeu que era importante construir esse espaço, mas ele é um espaço bastante heterogêneo. Inclusive por isso a gente está construindo no dia 14, com os movimentos que estão aqui e muitos outros, uma plenária dos movimentos sociais dentro da Cúpula dos Povos, porque a gente entende que é um espaço que vai ter muita gente, pode ser um espaço também da gente fazer aliança, da gente conhecer outras pessoas, mas a gente também tem que ter um lugar onde a gente se junte como campo popular, né, como os nossos movimentos, e a gente debata ali qual é a nossa leitura da conjuntura e qual é a nossa agenda para essa questão ambiental, que seja uma agenda popular, né, que seja uma agenda que combata o capitalismo e que dê respostas concretas para o nosso povo, né, porque dentro da cúpula da COP oficial, eles vão estar discutindo lá as metas de não sei que país e que não é aprovada e o mercado de crédito de carbono e isso e aquilo. Mas para a gente está muito claro que não é isso que vai resolver nem o problema ambiental, nem o problema da vida do povo, né? Então, na Cúpula dos Povos, a gente quer falar da construção da soberania alimentar, reforma agrária, agroecologia, soberania energética, né? Como é que a gente faz tudo isso garantindo os direitos das mulheres? Como é que a gente constrói esse internacionalismo dos povos, né? Com os nossos companheiros internacionais, fortalecendo as nossas redes de luta internacionais. Então, eu acho que é um desafio grande, é um momento muito privilegiado também para a gente desenvolver a nossa visão da questão ambiental, né? Que está batendo na nossa porta, que não é uma coisa de classe média, como eu acho que talvez há algum tempo muitos companheiros nossos achavam, né? Mas quando a gente vê territórios com o nosso povo sendo inundados por conta disso, o povo perdendo casa, é, né, os agricultores perdendo os seus meios de vida porque não conseguem mais plantar, porque a terra lá no Rio Grande do Sul perderam toda a terra porque foi inundada, foi levando tudo.
Então, assim, é uma questão muito concreta de sobrevivência, de moradia, de produção de alimentos, e a gente precisa, desde o nosso campo, falar o que que a gente quer para resolver essa situação, né? Para exigir dos nossos governos e também para construir como bandeiras de lutas internacionais e ir nesse sentido de construindo as nossas, alianças, as nossas redes internacionais também. Um pouco isso, para a gente começar o debate. Então, quero agradecer a Natália Lobo, que vai continuar aqui com a gente, né? Que nós vamos ter outros espaços aí de algumas questões. Então, dá outra vez as boas-vindas, né, para quem está chegando. Começamos, então, nosso Seminário Nacional da CMP, né? Esse seminário ele é um preparatório para a COP30, né? Nós estamos discutindo hoje o tema a crise dos mecanismos de governança global e do sistema ONU e o papel dos movimentos populares brasileiros na construção de um internacionalismo popular que responda à crise da governança global pelo ponto de vista dos excluídos e das excluídas. Então, a Natália Lobo, que é da equipe da Sempre Viva Organização Feminista SOF, e também parceira da CMP, né, a Marcha Mundial das Mulheres, né, fez uma fala agora, e também, mais uma vez, agradecendo a Natália, né, e continuaremos aqui. Então, a gente agora passa para o Luiz de la Costa, né, nosso companheiro também do movimento dos atingidos por barragem, da direção nacional. Então, Luiz, é com você. Ah, só um recado, gente. Quem estiver chegando, por favor, coloque o nome no chat para a gente fazer a lista de presença. Então, a gente está vendo que já estamos aqui em uma sala com bastante direção, né? E os militantes da CMP, pessoal lá do Amazonas está lá numa sala, bastante gente também. Lá eles fizeram uma transmissão. Então, é isso. Continuamos aqui, o nosso seminário nacional. É com você, Luiz. Estamos de forma coletiva aqui. Você vê, maravilha. Ok, bom dia a todos e todas. Uma satisfação estar aqui com vocês e refletir um pouco sobre essa questão, né, que vocês apontam aí, que é essa questão de quem é que tem o poder no mundo, né, e qual é o papel, né, da luta popular sobre essa questão. Agradecer então aí a CMP e também um prazer também estar junto com a companheira Natália da Marcha, que são movimentos de primeira linha, né, com que a gente se articula, importantíssimos aí no cenário nacional e internacional, e animados, né, animados nesse momento pela última grande mobilização popular que teve no Brasil e que, eu diria assim, que transcendeu em grande medida, inclusive, as forças normais das organizações populares, né? Trazendo para a rua muitas pessoas que há um tempo a gente não via, como artistas, né? Setores de outras categorias, e que reagiram de maneira muito intensa com relação às políticas que os deputados conservadores e o Congresso conservador, a classe, né, burguesa, estava tentando impor aí nesse momento. Então, eu acho que tem um momento, eu diria assim, de animação, né? Eu acho que é positivo. Só, Genilce, me diga aí, para mim me organizar, é em torno de quantos minutos? 15 minutos? Olá. Genilce, você está me ouvindo? Raimundo, você saberia? Oi, eu estou ouvindo. Eu só queria saber mais ou menos a quantidade de tempo, é uns 15 minutos? Essa é a ideia? Olha, eu não estou. Eu vou seguindo, vocês me avisam no 5, Isso, então, tá isso, bem? isso, isso. Beleza, ótimo, muito bom. Não, eu queria dizer que, em grande medida, eu tenho concordância com o que a Natália já apresentou, né? E eu vou tentar trabalhar aqui três ou quatro pontinhos
né? Primeiro, reforçando que essa questão de que a CMP está fazendo esse debate também em função de se preparar para participação na Cúpula dos Povos, né, nesse evento grande que é a COP, é importante dizer, né, que aí vai ter uma confluência de muitas organizações, né? Nós mesmos do Movimento dos Atingidos vamos fazer o 4º encontro internacional dos atingidos pelas represas, pelas barragens e pela crise climática. E vamos reunir aí em torno de 60 países do mundo, representações de 60 países do mundo. Vamos fazer um grande encontro internacional, anterior aí à Cúpula dos Povos, dos dias 7 a 12 de novembro, e já estendendo aqui o convite, né, para que os companheiros também possam estar em algum momento desse nosso encontro internacional, mas depois nós vamos mandar o convite oficial para todo mundo. E até porque eu concordo plenamente com o que a Natália disse aí no final, que essa questão climática, que a gente chama de crise climática, ela tem atingido milhões de pessoas no mundo, milhões de pessoas, mesmo em todos os estados do Brasil e em muitas partes do mundo, a consequência do que essa crise climática está trazendo são enormes. Vamos pensar assim, ó, nos últimos tempos, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, que todo mundo acompanhou, foi algo catastrófico, né? Atingido aí 1 milhão de pessoas. A seca na Amazônia, né? Então, só para citar esses 2 casos, são questões que envolvem milhões de pessoas em áreas de risco, né? Se fala em algo em torno de 10 milhões de pessoas no Brasil que estão em área de risco, ou área de risco de alagamento ou de deslizamento, né? Então, risco hidrológico de alagamento ou geológico de possibilidade de desmoronamento de áreas, como aconteceu ali em São Sebastião, São Paulo, né? Que matou mais de 60 pessoas, no Rio de Janeiro também, há um tempo atrás. Então, o tema, ele passa a ser um tema um pouco mais quente neste momento. Porém, é importante também saber que esse debate sobre a questão climática, ele não é de agora, né? Uma primeira conferência foi feita em 1972, em Estocolmo. Então, de lá até agora, são mais de 50 anos. E se você vai ver, assim, do ponto de vista da ação concreta e do que aconteceu, nesse ponto que se fala, que é o central da questão dos combustíveis fósseis, eu vou até depois apresentar uma imagem aqui para vocês, praticamente nada mudou. Pelo contrário, só se agravou a situação. Mesmo tendo cada ano ou a cada tempo, né? Foi conferência em Estocolmo, conferência de Paris, o protocolo de Quioto, nos últimos tempos foi 30 COPs, né? Essa aqui é a 30ª COP, mas do ponto de vista formal, praticamente nada mudou, e pelo contrário, só se agravou a situação. Então, também a gente tem que ter muito claro isso, que o problema não está só numa solução que seja de mudança de matriz ou de mudança de tecnologia. Ela está fundamentalmente alicerçada no tipo de sistema, de modo de produção que a gente tem. Esse modo de produção, que é o hegemônico, e que ele, no caso, tá em crise, ele tem uma forma de ser, que é a forma do modo de produção capitalista. Ele tem uma intencionalidade e ele faz com que tudo se transforme em mercadoria, né? Até nós, né, os seres humanos, pode ver, quando os capitalistas falam e as pessoas, e a gente até naturaliza isso.
ele diz assim, ó, vamos qualificar os trabalhadores para quê? Né? Vamos qualificar os trabalhadores para estar no mercado de trabalho. Veja, o que é que a gente compra no mercado? Mercadoria. Então, se eu estou no mercado do trabalho, eu sou uma mercadoria que está à venda. Então, veja, essa é a visão do capital sobre os trabalhadores. Eles não enxergam nós enquanto trabalhadores, eles enxergam nós enquanto uma mercadoria que eles compram por um determinado tempo, onde a gente trabalha para eles, produzindo uma determinada mercadoria de valor para acumulação do capital. Veja, essa é a visão. Então, inverter essa lógica é o fundamental. E é essa visão que organiza toda a sociedade. Né? E que nesse momento do capitalismo, depois de ter vivido já, depois da Segunda Guerra Mundial, um período de auge do capitalismo, de muito desenvolvimento do capitalismo, né? E principalmente a partir dos anos 70, 80, com a crise do bloco socialista, né, liderado então pela União Soviética, e a instalação do neoliberalismo, onde foi o centro da atenção era privatizar tudo, era mudar as normas todas. Esse sistema ele se manteve até agora, até principalmente 2008, 2010, quando deu essa grande crise lá nos Estados Unidos. Esse sistema, essa forma de agir, ela também criou uma forma de se proteger a nível mundial, a nível dos estados nacionais e também a nível mundial, criando vários organismos, que a Natália já falou aí, da ONU, da OMC, na área da saúde, na área da tecnologia, na área das patentes sobre mercadorias, etc, etc. Criou uma série de formas de normalizar essa situação. O que está acontecendo hoje é que essa forma de governar, ou seja, essa forma de desenvolver a sociedade, o próprio sistema, ele entrou em crise. O sistema capitalista está em crise. E ao entrar em crise, ele agora tem que alterar a forma de se reordenar, de se reorganizar. Então, ele está reorganizando todas as formas de trabalho. Pode ver, tem muita inovação tecnológica, etc., na forma de trabalhar. Né? Aquilo que tinha algumas profissões desaparecem, outras vão surgindo, muita questão dos meios virtuais, a compra, a venda, ou seja, tudo para quê? Para não perder o seu processo de acumulação de riqueza. Então, ele reorganiza o mundo do trabalho, mas ele também tenta mudar as formas de tecnologia, né, para poder se alterar aí ou para manter o sistema de exploração. E uma das coisas que eles fazem, fundamentalmente, é ordenar tudo isso na forma da lei. Então, eles tentam criar leis para que cada inovação tecnológica, cada mudança no mundo do trabalho, seja da previdência, seja do que for, eles têm que botar isso em lei, para valer, para ser lei. E agora eles estão vendo que essa forma internacional que eles tinham já não dá mais conta de resolver os problemas da manutenção e acumulação do capital. E agora, então, eles estão querendo mudar a forma de governo. Essa é a questão. Ou seja, aquilo que parece uma loucura do Bolsonaro aqui no Brasil, que parece uma loucura do Trump lá nos Estados Unidos, eles são meio doidos, na verdade, tem um método. O método é o quê? É romper com tudo o que existe construído por eles mesmos até hoje, e reconstruir em novas bases. E para isso, para fazer esse tipo de mudança nas formas de governo, eles têm que ser, inclusive, violentos. Eles têm que ser violentos.
porque vai ter resistência. Então, quanto mais violentos eles forem, mais eles vão poder avançar. Essa é a questão que está colocada hoje. Sabe? Por isso, por exemplo, o Trump disse: eu não vou lá na conferência da ONU do clima. Eu não dou mais dinheiro para lá para a ONU na questão da saúde. Veja, são formas de ir rompendo com aquilo que existia para poder reordenar o mundo numa forma mais autoritária para garantir que o capitalismo sobreviva. Essa é a questão. Né? Então, eu acho que para nós não ter a ilusão de que é simplesmente por nossa força. É, na verdade, em função da crise do capital, e eles têm que agora se reorganizar, se reordenar e fazer de tudo que fazem. Né? A questão da guerra é um princípio deles, histórico, porque na competição, como um capitalista compete contra o outro, a nível mundial, então eles usam o poder da guerra sempre como uma forma de manter o sistema de exploração, chegando ao limite de, por exemplo, retomar práticas que eram que a gente chama na teoria de acumulação primitiva. O que era a acumulação primitiva? Uma vez os exércitos dos impérios, eles iam nos outros países e roubavam o ouro, roubavam a riqueza dos outros países e levavam para o seu país. Por exemplo, o exército romano. Ele ia para um país, roubava, saqueava tudo e levava para o seu país. Qual é a forma de roubo hoje, de saqueio? É a imposição das tarifas. Veja, tu estava me vendendo um produto a tal preço, agora eu vou dizer assim, não, ó, eu vou ter que cobrar 50% de imposto sobre esse produto que tu está me vendendo. E eu não discuto com ninguém. Eu imponho contra você essa norma. Veja, isso é uma forma de acumular para mim sem eu ter trabalhado, sem eu ter produzido. Eu literalmente ter roubando, né? Ter saqueando. Então, veja, até essa forma eles estão usando hoje, né, como uma espécie de acumulação primitiva. Então, só para nós ter, eu acho que a justa medida, quando a gente fala das mudanças dos sistemas, é que esses sistemas que eles foram instalando, hoje já não servem mais para eles. E fundamentalmente por quê? Porque hoje eles têm um outro concorrente. A Natália falou muito bem sobre isso. Hoje, o centro do império é que está colocando para fazer essas mudanças radicais, né, essas mudanças profundas no seu próprio sistema de dominação. Tá? Então, essa é uma diferença que tem hoje na humanidade, baseado principalmente na sua disputa principal. Qual é a disputa principal do império dos Estados Unidos? É com a China. Por quê? Porque a China, numa outra lógica, não vou dizer que é perfeita, mas numa outra lógica, ela foi construindo um outro processo de produção misto, eu diria, onde os capitalistas também acumulam, mas grande parte da riqueza também é distribuída para a sua população, não só como valor de acumulação, valor de troca, que se dizem, mas também como valor de uso para o seu povo. E dirigido pelo Estado chinês. Não é dirigido centralmente pelas empresas. É misto também. Mas 70% de tudo que é produzido na China é produzido por empresas do Estado, por empresas estatais. E assim ela vai sendo o país que mais se desenvolve no mundo. Então, o surgimento de uma força desse tamanho no mundo, concorrendo com aquilo que era o hegemônico até ontem, é que obriga os capitalistas a se reorganizarem e a repensarem, inclusive, a sua forma que uns chamam de governança, eu não gosto muito dessa palavra, mas de exercer o seu poder sobre a sociedade e sobre o mundo hoje. Qual é a questão? A Natália, acho que falou muito bem. Hoje, existe uma forte aliança da China, principalmente com a Rússia no mundo. Não é mais uma aliança somente ideológica, é uma aliança econômica, é uma aliança tecnológica. Pode ver o que aconteceu agora. O Trump
o Trump e junta o pessoal dos BRICS, né, onde o Brasil está junto, pode ver o que aconteceu. O Trump taxou o Brasil. Imediatamente, a China disse assim, não, eu compro, sem cobrar 50% de imposto. Tá? Veja, então o Brasil abre já outra fronteira para vender produto para um outro país, para outros lugares. Então, esse nível da disputa mundial é que é uma coisa absolutamente nova hoje, e eu acho que nos abre uma certa possibilidade de enfrentamento ao império, e se a gente for muito bom, uma possibilidade de ampliar a luta popular. Por quê? Licença, Porque Luiz, só um o, momentinho, mais uns 5 minutos, tá bom? Cinco, beleza. O que a China nos diz? A China nos diz o seguinte, ó, nós estamos construindo o socialismo à moda chinesa. Isso eles, bom, alguns dizem, não é bem isso. Eu estou dizendo o que eles dizem. Veja, se eles estão construindo o socialismo à moda chinesa, significa que eles estão construindo um outro modelo de sociedade, que nos interessa. Então, eu acho que nós temos que estar atento para isso. E no caso aqui, nesse encontro internacional que vai ter aqui no Brasil, chamado COP, né? Nós temos que ter atenção justamente nessas questões mais gerais, assim, né? De não fortalecer e não apoiar nada daquilo que fortaleça o sistema capitalista e construir relações populares que possam nos apontar caminhos novos para o futuro. Eu vou tentar apresentar para vocês rapidinho aqui algumas imagens que talvez vocês já viram sobre essa questão do clima, né? Que é o debate aqui, tá? Eu espero que vocês já estejam vendo aí. Ó, vou botar, ó, conseguem ver essa imagem? Vocês mesmo no próprio computador de vocês dá para ampliar a imagem. Eu vou tentar ampliar ao máximo aqui. Conseguem ver a imagem aí? Sim. Sim, olha. Aqui, essa imagem aqui, ela indica o crescimento do uso das fontes de energia, ó, tá? Então, vocês vão ver assim, ó, até 2023 aqui, o final aqui é 2023. Ó, o bem de baixo aqui, ó, é as biomassas tradicionais. Esse segundo roxinho aqui é carvão. Olha como aumentou o carvão na matriz energética. O segundo é combustível fóssil, óleo, né? Petróleo. Ó, o segundo, o rosinha. O terceiro é gás natural, que também é... Olha, então, os combustíveis fósseis só ampliaram o seu uso no último período. Então, eu estava falando aqui que desde 1972 tem essas conferências do clima e o nível do consumo dos combustíveis fósseis só aumentou. Ou seja, quase que essas conferências do clima até hoje não serviram para nada de mudança nessa especificidade do uso dos combustíveis fósseis. Uma segunda imagem para vocês verem, ó. Essa imagem aqui, ela vai apontando como é que, na medida em que tu vai emitindo gases, que é essa linha mais em laranjado aí, ó, tu vai emitindo gases na atmosfera, e o azul é como vai aumentando a temperatura. Ó, então, sempre quando tu vai emitindo gases, né, e a temperatura vai aumentando. Normalmente, a temperatura até aumentou um pouco a mais do que a emissão de gases. O que estava previsto para 2030 de emissões de gases, que é a linha amarela, a laranjada aqui no final, ó, está escrito em cima hoje, ó, já foi emitido aquilo que era para ser até 2030. Isso significa o quê? Significa que todas as consequências que estavam sendo previstas de ampliação, de aumento da temperatura e de maiores consequências para o povo até 2030 já existem hoje. Então, a situação ela é mais dramática do que a gente imagina. Tá?
Então, eu vou seguir aqui mais 2, 3 imagens para vocês. Ó. Aí aqui tem um outro mapa que aponta quais são os países que mais vão ser atingidos pela crise climática. Se tu vai ver, olha aqui, ó, é todos os países mais pobres do mundo, ó. Aqui, ó, o sul da Ásia, o sudeste da Ásia, a África toda e aqui a América, principalmente a América Latina. É os países que mais vão ser atingidos por essa questão das mudanças climáticas. Aí um outro debate que é importante para nós no Brasil, ó. Esse gráfico aqui, ele mostra quanto é a responsabilidade de cada setor da emissão de gases. Esse gráfico aqui é do mundo, ó. No mundo, 73% é sobre a questão da energia, principalmente combustível fóssil, carvão, gás e petróleo, tá? 73%. Isso é no mundo. Agora, no Brasil, é diferente, olha. A energia, esse vermelho aqui, ó, é 23% só. Quem é o grande responsável pela maior quantidade de emissão? É a mudança do uso da terra e das florestas, 38%, e a agropecuária, 29%. Ou seja, o grande depredador da natureza no Brasil é o agronegócio. Tá? Então, está aqui os dados. Então, é bom a gente, quando agora vai para a conferência, até para nós não entrar nessa lógica de que o grande vilão, no caso brasileiro, seja o petróleo. Não é. No caso brasileiro, não é. No nível mundial, sim. No caso brasileiro, não. Pior, no caso brasileiro, qual é o centro da nossa matriz de produção de energia? É a água. A maior parte da produção de energia elétrica do Brasil é de água. Isso fez, veja, então a nossa matriz, a nossa fonte de energia é a mais limpa do mundo, a melhor do mundo, a mais eficiente do mundo. Isso fez com que houvesse justiça social no Brasil? Não. Nós somos um dos países onde tem a maior desigualdade do mundo, onde os pobres são os mais pobres do mundo e os ricos são os mais ricos do mundo. Então, não é uma questão de matriz, não é uma questão tecnológica, é uma questão de modo de produção, de sistema. E é contra isso que a gente deve lutar. Para isso, para terminar, eu diria que nós, como princípio da esquerda e do movimento popular, nós temos que ter muito claro assim, ó, nós só vamos ter, de fato, mais força, mais poder na luta popular se nós ampliar a nossa organização. Não tem outro jeito. Segundo, e talvez o centro da nossa atenção, tem que ser a tomada do poder do Estado. Por que a tomada do poder do Estado? Porque nós não somos capitalistas, nós não temos quantidade de riqueza, nós não temos propriedades para exercer o nosso poder. O nosso poder está no trabalho. E o trabalho acumulado na forma de valor, na forma de recurso, na forma de dinheiro, na forma de estrutura, ela vai principalmente, uma grande parte vai para o Estado. Então, a tomada do poder do Estado pelos trabalhadores é fundamental para a gente fazer mudança, né? Então, terceiro, nós temos que adotar nossas práticas com novos princípios e valores. Não pode ser o valor da exploração, tem que ser o valor da solidariedade humana. Não pode ser o valor da luta contra um outro país, tem que ser da solidariedade, da complementariedade. Não pode ser da opressão contra quem é negro, quem é mulher, quem é preto, quem é branco. Não, tem que ser o princípio da solidariedade e da não discriminação. Então, vejam, são novos princípios. Então, com essa base teórica que a gente deve pensar a nossa luta popular. E eu acho que, em grande medida, nós aqui, entre nós, eu só estou reforçando o que a gente já faz, né? Veja, não estou aqui, não estou inventando a roda. Pelo contrário, nós só estamos aqui fortalecendo que a luta popular tem que ter esse objetivo estratégico de mudanças estruturais da sociedade, a tomada do poder do Estado e a construção de novos valores humanitários. Obrigado. Então, agradecer ao Luiz, que vai continuar aqui com a gente. Estamos aqui no nosso Seminário Nacional da CMP, né? É uma preparatória para a COP30. Estamos discutindo aí a crise dos mecanismos de governança global e do sistema da ONU, e também o papel dos movimentos populares brasileiros na construção de um internacionalismo popular
que responda à crise da governança global pelo ponto de vista dos excluídos e excluídas. Esse seminário, né, esse encontro, propõe então que a gente faça essa reflexão crítica, né, que a Natália, o Luiz vem trazendo para a gente, acerca das mudanças climáticas, quais são os seus impactos nas cidades, e a gente destaca também essa perspectiva de uma transição climática, né, que seja socialmente justa. Então, essa nossa atividade aqui integra o ciclo de debates, né, que está voltado à análise das interseções entre o meio ambiente, desigualdade urbana e justiça socioambiental. Então, aqui estão os participantes, né, desse seminário, tem os dirigentes, tem militantes da Central de Movimentos Populares e também alguns aqui que estarão em Belém, né, que já estão, e para participar, então, né, que a gente participe desse evento, da COP30 e também da Cúpula dos Povos. É isso, estaremos em Belém e esse aqui é o seminário preparatório. Como é um seminário, né, e a gente vê que tem muita gente aqui, nós pensamos aqui um jeito, né, que a gente abrir aqui algumas falas. Então, a ideia é que a gente sabe que daqui um pouco ó, todo mundo tem compromisso, sábado, né, todo mundo militante, então que a gente abra aí uns 10 minutos de fala, né, umas 10 inscrições, que as pessoas tenham aí 2 minutos, quem quiser colocar, né, falar alguma coisa. Então, eu não sei quem consegue levantar a mão, que é um mecanismo importante para a gente, isso. Então, a gente vai pela ordem, né, quem for levantando a mão. Então, se a gente fala 10 minutos, vamos 10h40, 10h50 para a gente ir terminando, porque a gente não colocou um teto no início, mas tem um teto. Pedir também para os participantes, os militantes, a direção da CMP, que escreva seu nome aí no chat. Então, quem levantou a mão, temos aqui o Raimundo Bonfim, nosso coordenador. E aí, quem não conseguir, se não conseguir levantar, às vezes a pessoa não sabe onde acessa, pode colocar no chat, tá? Então, a gente vai com umas 10 inscrições para a gente dar conta e não estender muito o nosso tempo. Então, agradecer também todos e todas os militantes que estão aqui na sala, nesse seminário nacional da CMP. Raimundo, com você. 2 minutos, 2 e meio, quanto? 2 minutos? 2 minutos. Dois? Miriam, você tem como coordenar aí 2 minutos? Tenho sim. Tá. 2 minutos para dar tempo de voltar para a Natália e para o Luiz, né? Então, muito bom, muito bom. Acho que, não, com certeza, que alunos das posições e dos temas abordados pela Natália e pelo Luiz coincidem muito com o nosso debate que nós fizemos na Direção Nacional da CNT em maio deste ano em Brasília. Aliás, contamos também com a presença do MAB, da Massa Mundial de Mulheres, do MCA, de pesquisadores, né, de universidades, um rico seminário lá em Brasília, um seminário presencial, e também depois dando uma olhada no relatório do seminário que os companheiros mais realizaram, tem muita semelhança, né, nos pontos, nas preocupações e no desafio abordado pela Natália e pelo Luiz. Eu queria colocar uma questão central, que os dois tocaram, e eu acho que é um tema central. Nós, da base da CNT, tivemos muita dificuldade quando começamos a discutir a COP, porque tinha uma visão de lá, assim, ó, vamos para a COP, porque lá vai sair as resoluções para enfrentar esses problemas da emergência climática. E aos poucos nós estamos avaliando. Então, eu queria, para mim, colocar uma questão central. Veja, muito se discute, toda vez que a gente vai discutir a questão do clima, a questão do Acordo de Paris, que foi a COP21, em 2015, que entrou em vigor em 2016, na qual muitos países do mundo aderiram ao acordo. O acordo teve 3 grandes encaminhamentos. A limitação do aquecimento global, adaptação e mitigação dos efeitos climáticos e o financiamento. O financiamento tem a ver com o segundo, né? Você só tem política de adaptação e mitigação que efetua financiamento dos países ricos, que são os que mais depredam o meio ambiente, destroem o meio ambiente. Então, dentro dessa questão, eu queria fazer uma pergunta terminando, para a Natália e para o Luiz, que nós temos gente que aposta tudo na mitigação e adaptação dos efeitos.
Nós temos também um setor que é assim, não, vamos resolver o problema do capitalismo, da questão da produção e do consumo que resolve. Então, a minha pergunta central é, eu penso, imagino que a gente deve ter um meio termo. Primeiro, denunciar o sistema capitalista, romper, superar o sistema capitalista, que significa o modo de produção e de consumo, mas, ao mesmo tempo, conjugado com ações e políticas de mitigação e adaptação climática. Como que a gente caminha juntando esses dois desafios? Denunciar o sistema capitalista, que é superar o sistema de produção e consumo, mas, ao mesmo tempo, cobrar dos países ricos financiamento para a gente ir construindo ações de adaptação e mitigação da emergência climática, da crise climática. A próxima fala é do Cosmo. Bom dia a todos e a todos, né? E Só, só, todos, né? só uma questão, eu estou levantando, ó, quando faltar um minuto eu levanto a plaquinha, depois eu concluo, tá bom? Nos 2 minutos. Então, Bora bom lá. dia, né? Então, o Luiz e a Natália, né? Meu nome é Cosme Vitor, né? Estou morando, né? Lá no litoral, né? Especialmente lá no Saí, onde nós estamos acompanhando, né? Aquela tragédia crime lá do litoral. A primeira, o Natália e Luiz, tem uma contradição, né? A primeira é com o próprio governo brasileiro, né? Especificamente na cidade de São Sebastião, com a expansão do porto, entendeu? Com a expansão do porto e com a exploração, né, da quarta etapa, né, do pré-sal. E aí, como é que a gente faz nessa discussão toda? Enquanto nós vamos para a COP, entendeu? Discutir o clima e o governo vem para as comunidades, entendeu? Discutir expansão. Junto com o capital, né? No caso específico aqui de São Sebastião, é o Banco Interamericano que vai estar colocando essa discussão. A primeira conversa. A segunda conversa que a gente gostaríamos de ter dentro dessa discussão toda, Luiz, lá na COP, eu vou estar na COP com o pessoal da União dos Atingidos, né? Que nós temos 3 anos, né? De acúmulo de luta, de invisibilidade. Luta e invisibilidade lá no litoral, né? Porque geralmente a gente não. Como não tem organização grande, não tem. Ô, Miriam, mas foi tão assim rápido, companheira. Falta, Não dá nem falta para um a gente minuto, falta um discutir, minuto companheira. ainda. Não, o Raimundo foi muito mais, companheira. Falta um Então, minuto ainda, meu amor. Então, companheiros, o que a gente vai estar fazendo nessa COP de fato? Essas questões de base, por exemplo, mesmo nesse pequeno debate aqui, a gente não viu florar as questões de base. O que é questão de base? O que está ocorrendo de fato lá em Porto Alegre? O que está ocorrendo em São Sebastião? Quando você fala, a gente também não pode largar, são os pequenos furacões. Há cerca de um mês e pouco atrás, Santos parou. Santos, aqui em Caraguá, por exemplo, entendeu? 3 ruas, entendeu? A gente pescava no meio da rua devido à alta da maré. Então, Luiz, eu queria, estou falando aqui com a Miriam, que nós estamos indo para lá, nós não temos espaço nenhum para expor essas ideias, a não ser aqueles cantinhos que vai sobrar para a gente. Mas eu gostaria muito de fazer, entendeu? Esse debate, um debate de base, entendeu? Não pode ser esse debate de cima para baixo. Você entendeu? A ONU, por exemplo, todo mundo está vendo o escândalo que é a ONU lá na Palestina. Todo mundo está vendo. E ela vai estar aqui no Brasil exigindo da gente, estou concluindo, Miriam, exigindo da gente, por exemplo, junto com o governo brasileiro, em qualquer espaço, para a gente falar de autoridade, eu tenho que ter um passaporte. Entendeu? Nós não temos um alojamento para a gente ficar, não temos alimentação, não temos nada. Então, a nossa diferença, entendeu? Está muito grande nessa própria COP. É isso um pouco, o tempo aqui é curtíssimo, mas eu gostaria muito de fazer esse debate. Eu vou estar lá, Luiz, depois do dia 10, mas gostaria muito de encontrar lá e conversar com vocês algumas coisas que nós vamos ter que se acertar lá em Mar Litoral. Companheira Genilce. Na verdade, como está todo mundo aqui, a gente fica falando o tempo todo de COP, COP, né? Acho que a Natália e o Luiz também colocaram como é a participação popular, né? E toda a nossa dificuldade, né? Então, explanar um pouco mais essa questão entre a COP 30 e a cúpula dos povos, né? Como é que
um pouco, né, nossas estratégias de se juntar, né, que a gente sabe que vai ser bastante gente. Então, o Luiz está falando, nós temos que focar, né, que nós somos os próprios atingidos, né, tanto na cidade, no campo, né, e o Brasil e tudo isso. Então, como é que a gente se junta lá, né? Como é que a gente não se perde? Como é que mesmo quem não for, né, que atue nas redes sociais, né, que a gente sabe que a gente tem que atuar nas ruas e nas redes, né, nesses dias da COP, para a gente poder incidir ou aparecer, pelo menos, com as nossas pautas, né? Então, acho que essa é uma preocupação, não é que a gente não vá lá e fique rodando lá atrás da onde, né, que a gente consiga se juntar, que a gente não desmobilize, que a gente fique articulado, né? E entender que, lógico, é a cúpula dos poderosos. A Natália falou que tem as empresas, né, que são as que tomam conta, né? Mas como é que a gente faz essa nossa incidência, né? E entender um pouco mais como que é essa estrutura, né? E também, lógico, que aqui a gente não pode reivindicar nada, né? Porque a gente sabe que há uma falta de estrutura que eu acho que, inclusive, mostra a realidade, né, do nosso país e a realidade da região amazônica. Então, é isso, tá bom? Obrigada. Companheira Dani. Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiro, parabenizar pelo seminário. Eu tenho conversado muito com a Miriam sobre isso, como que eu acho importante a gente ir para esses espaços com preparação, porque a gente tem visto nas conferências como que, de repente, o nosso povo vai e, às vezes, por falta de uma preparação prévia, às vezes se confunde na hora de fazer a luta, que é tão importante dentro das conferências. E a COP é o momento da gente fazer essa luta e levar as nossas pautas. E aí, a minha pergunta, ela vai de encontro a seguinte questão, né? Hoje, dentro desse contexto internacional que a gente está acompanhando a partir da crise na Palestina, o genocídio que está em curso lá na Palestina, sobre o posicionamento do governo brasileiro dentro da ONU com relação a essa crise e também pensar sobre o posicionamento do governo brasileiro dentro do Brasil em termos de construção dessa pauta climática, porque a gente lembra que na época do Bolsonaro foi escandalosa a questão, por exemplo, dos agrotóxicos, né? A gente está falando de clima, escandaloso o passar a boiada, né? E a minha reflexão e agora? Será que parou de passar a boiada? Será que parou de a questão dos agrotóxicos foi barrada? E a terceira questão para nossa reflexão, para nossa provocação e nós estamos indo lá na cúpula dos povos, nós estamos se preparando, nós estamos aqui entendendo um pouco mais de política internacional, que é tão importante, porque a ONU, política internacional, é importante a gente compreender. Mas e nós? Que pautas nós vamos levar para a cúpula dos povos? Ou qual que vai ser a nossa luta? O que nós vamos construir? Eu sei que a construção vai ser muito coletiva lá, mas eu penso que toda essa reflexão para a gente ir já pensando e construindo um documento prévio para a gente ir com essa preparação para lá é muito importante. Obrigada. Oi, Gê, não tem mais ninguém inscrito. Deixa eu ver se no chat alguém se inscreveu, gente. Eu acho que não, né? Também não vi escrito. Então, tem 10 minutos, 12 minutos, né? Então, acho que o Luiz e a Natália vão respondendo, que também, né, nosso tempo. Eu também não vi mais ninguém inscrito, acho que vamos caminhando. Natália, você quer falar antes ou eu falo e você encerra? Pode ir, Luiz. Tá bem. Vamos trocar. Vamos trocar agora. As mulheres começam e terminam a falação. Vamos lá. Muito bom. Primeiro, aí são, acho que, 3, 4 questões, né, que eu acho que são importantes, né? Eu vou tentar responder as questões rapidinho, assim. Raimundo, essa questão de fato,
Veja, o Florestan Fernandes, né, quando a gente lê lá os livrinhos do nosso querido Florestan, ele vai dizendo que tem 2 tipos de luta que a gente tem que fazer. Nós temos que ter o nosso objetivo estratégico, que é a mudança da sociedade, tomada do poder do Estado, construção da classe enquanto força social para construir uma nova relação econômica e uma nova cultura, né? Uma nova forma de ser. O Che Guevara chamava isso de homem e mulher novos, né? Mas também tem luta dentro da ordem, né? Ou seja, tem lutas que são para transformar a ordem que existe, ou seja, fazer mudança pela raiz, e tem mudanças que a gente tem que agir dentro da ordem, naquilo que a gente vai chamando de tática, né? Então, isso que tu fala é muito a tática. A tática é que o sistema geral diz assim, olha, não, o que eles estão dizendo quando falam que tem que mitigar, adaptar, e tem uma coisa pior para nós, tá? Eu já vou falar dela, que é o pior. Quando eles falam em mitigar e adaptar, significa assim, ó, vai seguir assim, não vai ter mudança estrutural, então você tem que diminuir as consequências, que é mitigar, né? E adaptar aquilo que está ocorrendo. Ou seja, é uma visão de que não vai ter mudança estrutural, as coisas vão seguir nesse rumo, e você tem que diminuir as consequências e adaptar. O Cosme falou aí, depois vou conversar com ele. Tu tá morando ali num lugar que isso aí vai desmoronar. Ali, ó, essa encosta aí do Saí, essa encosta aí de toda a região, né, de toda a região aí do litoral. Isso aí vai desabar. Com as chuvaradas que vem, vai desabar tudo. Então, tu tem que tentar adaptar, tirar as pessoas dali, adaptar, botar em outro lugar, mas sem fazer mudança estrutural. Você que é trabalhador pobre vai continuar sendo trabalhador pobre, você que é oprimido vai continuar sendo oprimido. Vamos adaptar à situação que vai vir. Então, o melhor dessas 3 é a mitigação, a chamada assim, tu tentar prevenir, tu não deixar pelo menos as pessoas perderem tudo que tem, né? Porque a adaptação já é uma consequência pior. Então, e esse é o debate que tem. Mas veja, nem para isso os países mais ricos do mundo querem botar dinheiro para isso, nem para mitigar a situação. Até hoje não botaram nada. Veja, então, olha, tem uma luta extraordinária para fazer a mitigação. O pior para nós, sabe o que os mais ricos do mundo, os grandes capitais estão discutindo? Que não tem como mitigar, não tem como adaptar, porque custa muito caro. Então, nós vamos tratar as perdas e danos. E as perdas e danos é para quem? E o que é perda e dano? É morte, é perda de tudo que a gente tem, é sofrimento para os mais pobres. E hoje, o grande debate nos meios capitalistas é isso, não tem como mitigar, não vamos gastar dinheiro com isso, não tem como adaptar muita coisa, e nós vamos se proteger, né? A temperatura vai elevar 2 graus, ninguém sobrevive mais, só no ar-condicionado. Se tu sair fora ali, tu tem problema. Quem que vai ter direito a ar-condicionado o dia inteiro? Quem tem dinheiro. Quem não tem, não tem. É perda e dano. Trata como perda e dano. Então, veja, nós tivemos uma situação trágica agora, então, e nós temos que fazer muita luta para poder ter, no mínimo, a mitigação nesse momento histórico. Tá? Então, ela é parte da luta. Não tem, é uma luta dentro da ordem, mas nós temos que fazer ela. Segundo, Cosme, concordo contigo, nós temos que ter uma posição de apoio crítico ao governo. O nosso governo hoje, vamos ser francos, é o melhor que tem, né? É o melhor que tem. Se nós, tipo assim, se não for esse governo, vai ser o pior. Então, nós temos que ter o apoio. E fazer crítica, porque também o governo brasileiro, ele é um governo de coalizão, de composição, e nós vamos ter que fazer enfrentamento naquelas pautas que nós não concordamos com o governo. Então, é isso. Essa é a forma eu acho, de nós agir na política. E no caso de vocês aí, eu sei, é muito grave. Tem muita coisa. Por exemplo, a prefeitura de São Sebastião recebe milhões de royalties.
E por que que ela não, se ela tivesse ocupado só os royalties do petróleo para recolocar todas as famílias, ela podia fazer 300, 400 casas por ano e ninguém está morando em área de risco, sabe? Então, dinheiro tem, condição tem, e nós vamos ter que melhorar muito a nossa luta para fazer as medidas adequadas, inclusive com o nosso governo. E a terceira questão, a posição do Brasil na questão da pauta climática, eu diria que é uma posição ainda tímida. É uma posição tímida. O governo brasileiro não abre mão de nenhum projeto de desenvolvimento, mesmo aqueles que sejam meio complicados, né? Por quê? Porque o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil ainda está aquém do necessário. Nós somos um país agrário exportador, que não temos sequer um projeto de industrialização nacional, de agregação de valor. Então, veja, nós temos muito trabalho para fazer. Então, a posição do Brasil, eu diria que ela é uma posição muito tímida ainda, muito aquém daquilo que nós necessitamos fazer. Agora, para nós fazer, olha o que nós tivemos que fazer para barrar uma lei dos deputados de sacanagem pura. Tivemos que fazer uma puta mobilização social. Então, nós vamos ter que ser muito melhor do que nós fomos até hoje para conseguir ter uma posição do governo que seja mais avançada. Ok. Natália? Eu concordo muito aí com as coisas que o Luiz falou, eu também não vou ficar repetindo. Só acrescentar uns pontos, assim, eu acho que primeiro também às vezes a gente vai falando umas palavras e esquece de explicar o que que é, né? Mas mitigação é essa, né, o Luiz já foi falando, né? É essa coisa de mitigar as emissões de gás de efeito estufa, né? Então emitir menos. Então a gente está no nosso processo produtivo, aí cada país tem um grau de emissão, né? Os países que têm mais indústria emitem mais, porque a indústria emite, enfim. E aí mitigar é você diminuir essa emissão. Isso tem muito a ver com combustíveis fósseis, né? Com petróleo. É, Aí tem essa questão da adaptação, que é você adaptar em relação às mudanças climáticas. Então é isso, as mudanças climáticas já vão acontecer, né? Claro que a nossa luta é para diminuir, né? Para mudar esse sistema para que diminua o grau do quão trágico vai ser, assim, né? Quanto antes a gente conseguir enfrentar o capitalismo, melhor para a gente. Mas a gente já chegou num ponto de ter colocado assim tanto distúrbio na natureza que tem algumas coisas assim que já não, tipo assim, Rio Grande do Sul, entendeu? Já aconteceu. Tem algumas coisas que infelizmente elas já estão aqui e a gente tem que lutar muito para que não piore, mas a gente já não está naquela situação normal que a gente conhecia, né? E aí a adaptação tem a ver com isso, adaptar a essa nova situação. Então, a situação dos companheiros de São Sebastião, a situação dos companheiros que já passam por problemas, né? Como é que a gente adapta para que seja menos trágico para essas pessoas? E tem a questão do financiamento, que é aquele exemplo que eu tinha dado inclusive para adaptar, né? Precisa de dinheiro, né? Como é que vai fazer a obra? Como é que vai, né? Então precisa do financiamento. Aí, além, né, de concordar com o que o Luiz já falou, eu acho também que a gente tem que olhar essas coisas como assim, quem que tem que mitigar? Quem que tem que adaptar? Porque você vai falar para os países, né, que tem as economias totalmente dependentes, Venezuela, por exemplo, né? Os companheiros só conseguem manter ali o grau de autonomia dos Estados Unidos que eles têm, a economia que eles, né, com todas as questões dos embargos, com todas as ameaças, o que eles conseguem manter ainda, boa parte, é a renda do petróleo venezuelano, que o povo da Venezuela tem soberania sobre ele, com muita luta. As emissões da Venezuela, que é um país desse tamanho, não são responsáveis pelas mudanças climáticas do mundo. Você vai falar que é a Venezuela que tem que mitigar as emissões e não os Estados Unidos e não os países da União Europeia? Então, assim, eu acho que também esse debate não dá para a gente fazer ele sem falar de qual país que a gente está falando, né? É, e eu acho que a pauta do financiamento também tem que ver qual financiamento, né? Dos lançamentos que o Lula provavelmente vai fazer aí na COP30, que está colocando como grande entrega do governo brasileiro, é uma coisa que a gente tem bastante crítica, né? No apoio crítico aí que a gente faz, é o Fundo, é um nome em inglês, mas a tradução é tipo Fundo Florestas Tropicais para Sempre.
que é um fundo de financiamento de conservação de florestas tropicais, não só do Brasil, mas de países do sul que têm florestas no geral. Aí você pensa, os países do norte que vão, né, que são responsáveis por isso, que vão colocar dinheiro do seu orçamento para financiar a conservação das florestas dos nossos países? Não. É um fundo que está baseado aí no mercado financeiro, né, especulação, tudo aquilo, né, vai entrar em um fundo que está assim, como se estivesse na bolsa de valores, né, que o povo, o capitalismo consegue especular em cima dele. Não é uma coisa realmente de reparação, né, de quem foi responsável pagar. Então também a gente tem que ver isso, né? Assim, quem que tem que mitigar o financiamento também, qual o financiamento que é esse? É um financiamento que está reparando as desigualdades ou é um financiamento que às vezes está aprofundando as desigualdades? Porque também essas coisas de conservação de floresta, muitas vezes são os projetos que eles vêm e colocam um monte de regra para as comunidades indígenas que estão lá, que você não pode mais fazer agricultura, você não pode mais fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque agora a gente tem esse financiamento aqui de conservação da floresta. Então, assim, né? Acho que sem dúvida, eu acho que a gente vai precisar de tudo, fazer tudo, né? No grau de urgência que a gente está vivendo, mas tem que ver como e tem que ver de quem que é a responsabilidade. Eu acho que essa coisa das diferenças entre os países, da responsabilidade que os países têm, é uma coisa que foi sumindo no debate climático, principalmente do Acordo de Paris para frente, né? No início, lá, Protocolo de Quioto, e tal, isso era mais claro. Os países têm responsabilidades diferentes, então pelo que está acontecendo, então tem que pagar de forma diferente também. Com o tempo isso foi sumindo, como se todo mundo fosse responsável do mesmo jeito, né? E eu acho que isso é uma visão que a gente tem que combater muito, assim. Aí eu acho que, né, concordar com o que os companheiros trouxeram da importância da gente ter debates desde os territórios, que a gente fale do que está acontecendo na nossa vida e como é que a gente vai lidar com isso. E aí também já dialogando com a questão de como que é o trânsito nesses espaços, né? A cópia oficial, né, gente, como eu falei, não é um lugar que é construído pra gente. Então, assim, pra você entrar lá, você tem que ter credencial, os períodos de cadastro de credencial, acho que até já acabou. Né? São pouquíssimas pessoas que conseguem credencial. O governo Lula até fez uma coisa assim, um pouco mais ampla do que os governos costumam fazer, deu credencial para mais pessoas dos movimentos e tal, mas mesmo assim é isso aqui de gente que pode entrar nesse espaço oficial. E a gente sabe também que você entrar não quer dizer que você vai incidir em nada, né? Assim, na verdade, o jogo já chega jogado ali. O povo fala que às vezes você vai para negociar a vírgula do texto, mas assim. A gente sabe também que, claro que pode ser um lugar estratégico para fazer denúncias, para expor as coisas. Tem companheiros aí que, né, de uma forma muito corajosa, entram nesses espaços para falar da Palestina, para constranger. Então, assim, tem muita coisa, né, que dá para fazer assim, de constrangimento, de mobilização, mas realmente influir nas negociações. É uma coisa que é muito difícil, né? Realmente é um jogo que chega jogado e é um espaço extremamente controlado, que você tem que ter credencial, você tem que se cadastrar na ONU, né? O espaço da Copa Oficial não é um espaço do governo brasileiro, é um espaço da ONU, tanto é que você tem que ter passaporte para entrar lá dentro, porque é como se você estivesse entrando em outro país. Então, assim, é um lugar totalmente antipovo, né? E aí o governo brasileiro fez essa zona verde, né? Que vai ser um espaço que vai ter vários debates e tal, com o espaço meio da sociedade civil, que aí não precisa ter toda essa burocracia para entrar. E tem, mas assim, é um debate de rodas de conversa e tal, assim, né, que a gente sabe que não influi também na negociação. E tem a Cúpula dos Povos, que é onde a gente está colocando o nosso peso, que aí vai ser lá na Universidade Federal do Pará e é aberto para o povo entrar, participar, pautar. Até o dia 6. Eu não sei se os companheiros da CMP estavam sabendo disso, provavelmente sim. Mas até o dia 6, daqui 2 dias, tem como ainda inscrever atividades para a Cúpula dos Povos. Então, assim, vocês querem fazer um debate sobre um tema que está sendo importante para a CMP, chamar outros movimentos em aliança para construir uma atividade, uma roda de conversa na Cúpula dos Povos, aí é um espaço aberto que a gente pode, né, falar do que a gente quiser a partir da nossa realidade. Né? Então tem essa possibilidade de inscrever uma atividade e também assim vão estar acontecendo muitas outras atividades plenárias e tal que a gente vai trocando os nossos conhecimentos de luta ali, né? É, e teve uma companheira que perguntou também sobre né, um pouco o que já está acumulado da Cúpula dos Povos e tal. Tem alguns documentos da cúpula que eu imagino que vocês devem ter, mas se vocês não tiverem, a gente pode mandar também. Que eles
tá mais sistematizado, assim, o que que a gente está chamando que são os eixos de convergência da cúpula, que é como se fosse assim, a ONU tem lá a agenda dela, que não tem nada a ver com a gente, mas qual que é a agenda dos povos, né? O que que a gente propõe no nosso projeto para lidar com essa situação? Daí a gente tem lá o eixo de garantia da soberania alimentar e agroecologia e soberania dos povos, o eixo de luta contra as empresas transnacionais e contra o racismo ambiental, o eixo da transição justa e popular, né, que é um debate mais sobre o mundo do trabalho nessa transição. Tem o eixo de internacionalismo dos povos e democracia, onde a gente vai fazer esse debate mais da organização dos nossos movimentos em nível internacional e as lutas que a gente está tendo, né, com a extrema-direita aí ao redor do mundo. O eixo de cidades, né, que eu acho que deve ser bem interessante aí para os companheiros da CMP, todo esse debate de como as mudanças climáticas estão afetando as cidades, as periferias, né, quais são as políticas urbanas que a gente tem que lutar, em relação a isso, e o eixo das mulheres, né, do feminismo popular. Então, a cúpula está um pouco organizada assim nesses temas, e aí esses temas vão ter plenárias, vão ter atividades e tal, e a ideia é que a gente vai acumulando as nossas elaborações é, a partir disso. Para a gente ir, justamente como a gente falou, né? Esse é um governo, o Luiz falou, esse é um governo que a gente tem um apoio crítico, mas o nosso horizonte aumentar o nosso poder em relação ao Estado, né? E para isso a gente tem que ter projeto, né? E aí a gente tem que ter as nossas elaborações aí desde os territórios para a gente ir alinhando o que, que é essa nossa visão, né? Eu acho que o governo Lula é inegável que ele teve avanços em relação ao período anterior, em relação a essa coisa do meio ambiente, por exemplo, a taxa de desmatamento, né? O que a gente estava vendo com o Bolsonaro, o que que a gente está vendo agora é radicalmente diferente. Então, assim, acho que também não é uma questão da gente negar os avanços que a gente tem, mas a gente ainda tem que caminhar muito, né? A companheira Daniele falou aí dos agrotóxicos, isso é uma coisa, por exemplo, que a gente ainda não conseguiu mudar, né? Garantir no nosso governo o apoio ao agronegócio e a liberação dos agrotóxicos que estão matando o nosso povo aí. É uma das nossas maiores bandeiras de luta, né? Então, é nesse sentido aí que está a nossa construção. E é isso. Então, gente, já E pra passamos aqui das 11, né? Então, a ideia, então, acho que eu passo para o Raimundo, que é nosso coordenador nacional, para já ir fazendo as despedidas, depois para o Luiz Hoje, e para a Natália. Oi? isso, no debate se inscreveram aqui o Cosmo e o companheiro Raimundo, acho que é para falar ainda sobre a, o debate, né? Não, eles não abaixaram a mão, Miriam, na Não, eles se verdade. inscreveram agora. Eu me Ah, é? inscrevi, Escreveram ô outra vez? Genilce. Quem? Vamos, gente, vamos lá. Denilson, Estou deixa o inscrita Cosmo outra falar vez? rapidinho, porque depois eu vou dar um informe do ponto de vista com o que a CNT está pensando em Belém, rapidinho também, para Raimundo, socializar a informação para quem for para Belém. Nossa, tá. deixa o Cosmo falar antes. Tá. O nosso é Vamos lá, rapidinho, Cosmo. Raimundo. Ô, Natália, eu gostaria muito de estar escrevendo dos painéis lá na Alternativo, mas a gente escreve e não sabe para quem vai mandar. Essa é a primeira conversa. E a segunda, ô Luiz, que é o seguinte: quando a gente fala em medicação, deixa rolar, Luiz, porque é o seguinte: hoje, lá em São Sebastião, você entendeu? A construção civil que está ganhando com as tragédias climáticas, né? Porque o que acontece? Destrói tudo, quando você falou do Trump, destrói tudo e reconstrói em outra perspectiva. Para vocês terem uma ideia, Mendes, onde tem a minha família, você entendeu? É 18 mil habitantes. Em julho do ano retrasado, houve uma tragédia climática. E o mesmo modelo de concretar toda a encosta, aqueles muros imensos, e a construção civil que está ganhando. Então é melhor deixar os negros e pobres morrer do que fazer uma mitigação. Então, um pouco isso. Mas, ô, Natália, eu gostaria muito de saber como é que vai mandar as propostas lá até segunda-feira. Tu puder me ajudar, Natália, eu agradeço. Obrigado, obrigado, Raimundo. Obrigado aí pelo convite aí também. Raimundo? Não, é rápido, assim, na verdade, Genil, se você encerra aí fazendo os agradecimentos à Natália e o Luiz. Sim, rapidamente, eu queria dizer que acho não, tenho certeza que foi mais um debate muito importante, né, que nos ajuda a preparar
e sabedor das potencialidades e das limitações, né, que nós teremos na COP30, né? Nós já vimos acumulando esse debate. Não é o primeiro seminário, não é o primeiro momento que a gente debate isso na direção nacional da CNP e até com lideranças intermediárias, né? Ou seja, nossa prioridade é a cúpula dos povos, porque nós temos plena consciência de que a limitação nossa na delegação oficial, nas negociações, é muito limitada. Então, nossa força toda é na cúpula dos povos, porque é o espaço da gente externar nossas críticas, né, apontar o que a gente pensa dessa questão toda. Então, nossa prioridade é a cúpula dos povos. Nós estamos mais ou menos fechando uma agenda nossa. Primeiro que, fora os companheiros e companheiras do Pará, nós estamos com cerca de 85 militantes nossos da CNP, espalhados pelo Brasil afora aí. Nós estamos trabalhando com a meta aí de ter entre 200 e 300 militantes nossos da CNP, né, organizada pelos estados, de forma organizada, né, e fazendo esses debates, acumulando. Então, para quem está aqui, dos companheiros e companheiras, nós estamos mais ou menos desenhando uma ideia para a COP30, que é no dia 12, participarmos da parteada, né? Nós estamos juntos lá com o MAB, a Máscara, companheiros da CNT lá do Pará, inclusive ajudando a organizar essa parteada, que é o primeiro dia da Cúpula dos Povos. Nós estamos preparando um seminário nosso, da CNT, vamos convidar nossos parceiros, no dia 13 da tarde, um seminário cujo título é Sociedade e Transição Climática Justas, no dia 13. No seminário, no dia 14, então, nosso propósito é participar, reforçar esse seminário dos movimentos sociais que a Natália falou, que é o momento de encontro dos movimentos sociais. No dia 15, nossa total prioridade é participarmos da marcha, né? Da marcha da Cúpula dos Povos, e no dia 16 tem um banquetaço e a entrega do documento da Cúpula dos Povos ao presidente da COP30, né? Então, mais ou menos, teremos atividades culturais, enfim. Então, mais ou menos essa ideia que nós estamos construindo, ainda sem detalhar, sem um detalhamento, né? Nós estamos participando do eixo cidades, eu, a Mira, o Paulo Cohen, participamos semana passada, em que a gente está discutindo, a gente vai ter, não vai ter atividade autogestionária, então é diferente de outros momentos. Então, a gente tem um momento que é essa agenda da Cúpula dos Povos, né? E tem cada entidade, cada movimento pode, se tiver local, se tiver estrutura, se organizar para fazer atividade, enfim, mas não tem atividade autogestionada na Cúpula dos Povos, né? Então, nós estamos pensando que assim, a nossa contribuição está sendo em cidade, na plenária dos movimentos, que inclusive tem o debate da questão da cidade, enfim, as políticas públicas, e nós estamos construindo também, como eu falei, fazendo diálogo com outros parceiros nossos, no sentido da gente reforçar as atividades durante a Cúpula dos Povos, não só essas atividades gerais pela própria Cúpula dos Povos, organizada pelo diretoria executiva, mas reforçar, por exemplo, o MAB tem lá um momento, a marca tem um momento que é importante a gente reforçar enquanto CNT, vamos repassar os nossos momentos, sobretudo o seminário no dia 3 da tarde, no momento cultural que nós estamos organizando. Então, estamos nos organizando para ir e ainda tem uma possibilidade da gente ter algum documento ou uma carta própria da CNT com as nossas posições, com esse acúmulo que nós estamos fazendo essa série de debates desde maio deste ano, mas é uma coisa que ainda está em construção. Mas a nossa tarefa é contribuir bastante no debate sobre o eixo cidade, e aí cidade não é moradia, tudo, um conjunto de políticas públicas, cidade, né? E essas atividades importantes da Cúpula dos Povos. Né? É um pouco isso, gente. Janilson, devolvo. Então, passar para o Luiz, depois para a Natália, para a despedida. Pessoal, abram a câmera, que nós vamos tirar a nossa foto. Luiz.
Bom, primeiro, agradecer o convite, né? Estamos sempre à disposição, inclusive escrevi ali no chat, nós temos lá em Belém, nós alugamos uma escola lá para o Encontro Internacional dos Atingidos. Nós vamos estar lá desde o dia 7. Então, também, claro que não para muita gente, mas se alguém necessitar de algum apoio lá, já falamos até esses dias com o Raimundo, estamos à disposição, estamos montando a estrutura lá para talvez acolher algumas pessoas mais. Nós vamos ter uma representação internacional grande e, de repente, até interessante, né? Que, de repente, tem lutas conjuntas com o povo da África, povo da Ásia, né? Povo da América Latina aqui, que a CMP tenha interesse, nós podemos fazer essa ponte para vocês também ter, de repente, alguma conversa lá de caráter internacional, aproveitando que as pessoas já estão ali. Eu acho que isso é bem, bem interessante, essa ampliação. Mas agradecer muito a esse espaço aqui e dizer que nós, esses dados mesmo que a gente ofereceu aqui, algumas informações, estamos à disposição, se alguém necessitar dessas informações, a gente pode ir repassando e vamos construindo junto, porque a luta é bem interessante, nós estamos num momento, eu acho, positivo, né, aqui no Brasil, eu acho que temos que manter essa moral alta para botar os fascistas cada vez mais no seu lugar, que sem ter grande apoio do povo brasileiro, e vamos seguir firme, porque eu acho que o Brasil tem toda a condição de nós construir um país livre, soberano, democrático, né, e com justiça social e igualdade. Muito obrigado a todos e todas. Natália? Agradecer também o convite dos companheiros, sempre bom a gente ir fortalecendo aí as alianças e alinhando e se preparando antes de se encontrar lá presencialmente. Acho que a gente vai se encontrar aí no Encontro do Mar, também tem umas companheiras da marcha que vão para participar aí como movimento aliado, né? Depois a gente se junta na Cúpula dos Povos. Falar também que vai ter a manifestação que a gente vai fazer lá no dia 15 em Belém. É um dia global de luta, né? E os companheiros daqui de São Paulo, pelo menos, estão organizando também a manifestação na cidade de São Paulo, né? Que a gente sabe que não é todo mundo que vai, então também vai para Belém. Então também né, a gente consegue estar conectados e fortalecendo as lutas aí com as mesmas bandeiras nos nossos territórios também. Também é importante os companheiros que não conseguirem ir, a gente ir se somando nas mobilizações locais. E agradecer muito, a gente se encontra lá. Então, mais uma vez, lembrando, quem não colocou o nome no chat, por favor, na nossa lista de presença, pedir então para abrir a câmera para a gente tirar foto. Queria fazer um agradecimento à Miriam. Miriam, quer dar uma palavrinha? A Miriam que abre a sala, a Miriam que tem toda a disposição, nossa coordenadora aqui do Estado de São Paulo. Miriam, agradecer. Ela está hoje nos cuidados com a mãe dela também. Isso, gente. Tá Estou aí. aqui na mãezinha cuidando de mames. É. Então, a Miriam está aí também. Agradecer, Miriam, sempre a sua disponibilidade, né? Agradecer todos que estiveram presentes. Nós estamos encerrando, então, o nosso Seminário Nacional da CMP, né? Nesse seminário nacional que a gente fez aqui um preparatório para a COP, discutimos aí a crise dos mecanismos de governança global, sistema ONU, também o papel dos movimentos. Acho que foi uma manhã muito interessante. Queria agradecer Natália Lobo, né, e da Marcha Mundial das Mulheres, e Luiz Dalla Costa. São nossos parceiros na luta, né? E que a gente consiga estar bem preparado, mesmo quem não vá, como disse a Natália, né? Que a gente esteja preparado para essa discussão, né? Que está na pauta aí dos movimentos. Então é isso, gente. Um bom sábado para vocês, um bom final de semana, tudo de bom, força na luta. Não é? E na luta não é só, eu falo sempre, né? A gente tem que falar da luta, mas tem que falar também das nossas vitórias, né? Das nossas lutas e vitórias, né? Que são todos que estão aqui, que eu tenho certeza que têm participado dessas lutas e vitórias, e assim vamos continuar. Um beijo para todo mundo. Miriam, a foto, Miriam. Deu Vamos certo? fazer, vamos fazer. Abram umas câmeras aí. Eu já fiz algumas, É. mas agora vamos fazer todos juntos, assim, com a câmera aberta. Espera ainda, deixa eu só colocar essa daqui. E vamos fazer mais uma bonita.
Bora mais uma, mais uma, mais uma. Cadê todo mundo? Muito bem. E Raimundinho Valeu, com a turma dele lá todinha. Obrigada valeu, também. abração. Tchau, companheiros. Tchau. Obrigada. Abração. Ô, Luiz, eu vou entrar em Começa contato, hoje. Luiz. A gente se vê por lá. Valeu, Cosme, abraço. Imagina, obrigado, Natália, pelo contato. Um abraço. Raimundo Boca. O Jejeito chinês aí ficou quietinho, Raimundo. Agradeço as meninas, Raimundo, todo mundo foi bom demais. Tchau. Tchau, GG. Tchau, Genilson. Bom você Pessoal, ter tchau. voltado. Tchau, bom ver vocês. Tchau, tchau. O que você está fazendo agora? Cala a boca.